Nós vivíamos segundo esses desejos, o desejo daquilo que os nossos olhos desejavam, nós fazíamos, aquilo que a nossa carne desejava, nós fazíamos. A soberba da vida, nós éramos cheios de um sentimento do mundo, mas quando nós mudamos de vida, quando nós passamos a ser uma nova criatura, nós deixamos de lado tudo isso e passamos a viver um novo estilo de vida, a nossa vida ganhou um novo sentido, nós ganhamos a vida, nós não tínhamos a vida, nós vivíamos mortos, porque a morte é a separação de Deus, nós vivíamos mortos, mas nós fomos ressurretos com Cristo. Nós celebramos, quando nós batizamos nas águas, nós celebramos aquilo que aconteceu no nosso espírito, a morte do nosso velho homem e o ressurgimento, a ressurreição, o novo nascimento de um novo ser, criado segundo Deus, criado segundo a natureza divina, em justiça e santidade procedente da verdade. Nós somos chamados por Deus para viver essa nova vida, esse novo estilo de vida. Mas você me diz, Lucas, se tanta coisa mudou assim, por que eu não vejo a mudança? Sabe, querido, a mudança nas nossas vidas começa de dentro para fora, começa do nosso coração, começa do nosso espírito, e quanto mais nós desfrutamos, quanto mais nós decidimos viver essa realidade que foi nos dada no espírito, mais isso passa a transparecer na nossa vida, seja transparecer nos seus relacionamentos, seja transparecer nas suas finanças, seja transparecer na sua saúde do seu corpo. Quanto mais você decide renovar a sua alma, renovar a sua mente com a palavra de Deus, com a realidade que está dentro de você, mais você vai trazer de dentro para fora aquilo que você já tem. A palavra diz que a salvação é cura, é libertação, é preservação, é segurança, é perfeição. A salvação, querido, é um pacote completo, não é simplesmente você não ir mais para o inferno, não, é você desfrutar da vida de Deus, é você desfrutar da natureza divina, é você desfrutar da divina semente que foi implantada dentro de você. A palavra diz que quando nós nos unimos ao Senhor, nós somos feitos um só espírito com Ele. Quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você se uniu a Ele, você virou um com Cristo, você é uma única criatura com o Senhor, você é um só espírito com Ele, você é um só com Deus, você passa a desfrutar de toda aquela natureza divina. Nós fomos salvos, querido, pela fé, de graça, pela fé nós recebemos a salvação, a libertação, a preservação, a segurança e perfeição. Mas a nossa mente, querido, precisa ser renovada pela palavra. Nós precisamos efetuar, como diz lá em Filipenses capítulo 1, nós devemos desenvolver ou efetuar, tornar efetiva a nossa salvação por meio da renovação da nossa mente. Não se conformando com a nossa velha natureza, não se conformando com o nosso velho homem, mas se revestindo do nosso novo homem, do nosso novo ser, deixando de lado os pensamentos errados, deixando de lado a prática das coisas que nós vivíamos e desfrutando da natureza divina. Mas Lucas, como eu faço isso? Por meio da palavra, por meio do conhecimento da palavra. A palavra diz, não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que vocês vivam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós decidimos nos posicionar na palavra, quando nós decidimos nos encher com a palavra, nós transformamos, nós trazemos a nossa mente, que estava cheia das coisas desse mundo, que estava contaminada com as coisas desse mundo, nós trazemos a nossa mente cativa à obediência da palavra e nós passamos a desfrutar daquilo que nós já temos dentro de nós, daquela realidade que Deus já implantou dentro de nós. Então é possível você trazer de dentro, trazer aquela realidade interior para o exterior por meio da palavra, por meio da renovação da sua mente, por meio da confissão daquilo que você fala, daquilo que você diz. A palavra diz que nós somos salvos de graça pela fé. Um belo dia alguém falou de Jesus para você, fé chegou até você, o Espírito Santo trouxe a revelação, o entendimento, o Espírito Santo te convenceu e você decidiu
falar. Você falou: Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Você falou aquilo que você creu no seu coração. Você creu com o coração e você falou com a sua boca. Quando você falou com a sua boca, algo aconteceu dentro de você. Você nasceu de novo. Uma palavra de vida saiu da sua boca e algo se transformou dentro de você. Você foi passado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A sua vida foi transformada. E a partir desse momento, querido, você passa a não mais viver como você vivia, mas você passa a viver pela fé. Do mesmo jeito que o seu interior foi transformado pela palavra que sai da sua boca, as coisas exteriores podem ser transformadas pela palavra que sai da sua boca. Nós somos chamados para viver pela fé. E a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 4, abra lá comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 13. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Também nós cremos e também falamos. Isso quer dizer, querido, que o espírito da fé, o que é o espírito da fé? A essência da fé, a fé, ela funciona da seguinte forma: crendo com o coração e falando com a boca. Crendo com o coração e falando com a boca. E eu gosto muito, querido, de um texto que está lá em Tiago. Tiago, capítulo de número 3. Um texto que fala sobre a nossa língua, sobre a nossa boca. Nós sabemos, querido, que a fé fala, nós cremos e nós falamos. E também nós sabemos, querido, que nessa nova realidade que nós estamos em Cristo, nós somos chamados para viver pela fé. Nós não fomos chamados mais para viver como nós vivíamos, segundo a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, mas nós somos chamados para desfrutar pela fé de tudo aquilo que Deus te deu. E, querido, você vai chamar à existência tudo que você precisa por meio da sua boca. Do mesmo jeito que a vida transformou a sua vida, da mesma forma que Jesus Cristo transformou a sua vida por meio de uma confissão de fé que você fez, as coisas são transformadas por meio da confissão de fé que você faz. E a Bíblia diz, querido, que existe somente uma maneira de nós agradarmos a Deus, que é por meio da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se achegam, vamos ler lá, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Porque aqueles que se achegam ao Senhor, creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então, querido, a única forma de nós agradarmos a Deus é por meio da nossa fé. E nós sabemos que o espírito da fé, que é a essência da fé, é crer com o coração e falar com a boca. Então nós podemos dizer, querido, que nós agradamos a Deus quando nós falamos fé, quando nós falamos aquilo que nós cremos, quando nós falamos aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, quando você decide parar de falar aquilo que você deseja, quando você decide controlar a sua língua, quando você decide falar exatamente aquilo que é uma realidade interior e não a realidade exterior, você passa a agradar a Deus. Quando você diz, eu sou sarado, mesmo com um sintoma físico no seu corpo, quando você decide, mesmo com um sintoma, com uma dor, você decide dizer, Senhor, eu declaro, em nome de Jesus, que o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Por isso eu creio que eu sou sarado, eu sou curado. Você está declarando
aquilo que já é seu no Espírito. Você está trazendo à realidade aquilo que você já tem por meio da sua fé. Fé é certeza das coisas que se esperam, é convicção dos fatos que não se vê. A palavra diz que tudo que é visível veio do invisível por meio da fé. Deus criou todas as coisas visíveis que hoje nós vemos por meio da fé. Veio do invisível. E sabe, querido, aquilo que você precisa está dentro de você. Muitas vezes você não está vendo, você não consegue ver tudo que Deus te deu, mas quando você declara em fé, aquilo que você não vê, aquilo que é invisível se torna visível. Quando você declara por fé, aquilo que você crê e não aquilo que você vê, aquilo que você não vê se torna visível. Quando você decide alinhar a sua boca, quando você decide alinhar a sua palavra para falar a verdade, quando você decide falar exatamente aquilo que a Bíblia diz para você falar, você passa a agradar a Deus, porque você passa a andar em fé. E em fé você agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus, que aqueles que se achegam a Deus, creiam. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Em Tiago, capítulo de número 3, nós temos um texto muito edificante sobre a nossa língua. Ele traz um texto muito equilibrado sobre a nossa língua, mas também um texto muito exortador, um texto que nos traz um ensino maravilhoso. Ele diz assim, 3:1: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha que interessante. Se você falar certo, você vai ser perfeito. Se você refrear a sua boca, você não vai errar. Se você falar exatamente aquilo que a palavra de Deus diz, você vai se tornar como a palavra de Deus diz que você é. Você vai desfrutar de tudo aquilo que você já é em Cristo Jesus. Se você decidir deixar de falar as coisas que você vê, as coisas que você sente, as coisas que nós achamos, e se você decidir falar aquilo que você crê, aquilo que você é em Cristo Jesus, você vai passar a desfrutar de toda aquela natureza divina que já está em nós, daquilo que você já é em Cristo. E quando você começa a falar, você se torna perfeito. Ora, versículo 3: Se pomos o freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Olha que interessante. Quando você quer dirigir um cavalo, o que você controla nele? A boca. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso de timoeiro. Olha lá, um grande navio, ele tem um pequeno leme. Aquele grande navio é controlado por um pequeno leme, por uma pequena parte. Versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Assim como um leme controla o navio e direciona o navio, a sua língua te leva para a morte ou para a vida. Porque o espírito da fé é: crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Se você está dizendo, não vai dar certo, você está crendo com o seu coração que não vai dar certo. Você está declarando
morte. Se você diz eu não vou conseguir, você está declarando aquilo que você crê e você não vai conseguir. Quando Jesus criou todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou por meio da palavra. Ele disse, haja luz. E aquilo que era invisível se tornou visível por meio da fé. Aquilo que não existia veio a existir por meio da fé. E assim somos nós, querido. Nós estamos em uma posição de mais do que vencedores. Mas se você decidir falar como derrotado, querido, você pode mudar a rota do seu navio. Mesmo com o vento soprando a favor da vitória, você pode dizer, eu sou derrotado. E caminhar para a derrota. Porque um pequeno órgão controla todo o nosso ser, todo o nosso corpo. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes, batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoeiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes feitos. Vedes como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só impõe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor o Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Sabe, querido, se nós controlarmos aquilo que nós declaramos, se nós controlarmos aquilo que nós falamos, se nós controlarmos a nossa língua, querido, nos submetemos à palavra de Deus, nós vamos caminhar para a vida. A palavra diz em Provérbios capítulo 18, abra lá comigo. Provérbios, capítulo de número 18. Versículo de número 20. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Olha que interessante. Você se farta daquilo que você fala. Não é isso que está dizendo? Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Por que será que muitas vezes nós nos sentimos tão insatisfeitos? Por que as pessoas são tão insatisfeitas no mundo de hoje? Porque elas vivem murmurando, vivem reclamando. Se está frio é porque está frio, se está quente é porque está quente. Ah, se está frio a parede é muito gelada. Ah, se está quente esse quarto é muito quente. Se está muito frio é muito frio. Se está quente, está quente. Se está a Dilma é ruim. Se está o Temer é ruim. Se está o outro é ruim. Se está trabalhando é ruim porque tem que acordar cedo. Se está desempregado é ruim porque cansou de acordar tarde. Se tem bife, quer comer peixe. Se tem peixe, quer comer bife. Se tem ovo, quer carne. Se está indo a pé, quer ir de ônibus. Se está de ônibus, quer ir de carro. Se está de carro, quer ir num carro melhor. Sempre reclamando.
Se você parar num ponto de ônibus, querido, 6 horas da tarde, o diabo está ali, ó. É só desgraça, querido. Só desgraça que sai da boca do povo. Por que será que nós estamos insatisfeitos? O que tem saído mais da nossa boca? Palavras de bênção, de gratidão a Deus? Ou palavras de maldição, murmuração, ingratidão? Sabe, querido, o povo lá no deserto, eles viviam uma vida desgraçada no Egito. Viviam levando chicotadas, comendo pão e água, passando fome. Deus operou milagres, tirou eles daquele contexto, tirou eles, mostrou a eles uma terra, abriu o mar, eles passaram a pé descalços, secos. O sapato não gastava, a roupa não gastava. De noite tinha uma coluna de fogo para esquentar eles, de dia tinha uma nuvem para fazer sombra, para que eles ficassem tranquilos. Todo dia tinha um maná, tinha comida. Você acha que maná era ruim, querido? Devia ser uma delícia. Deus mandava um maná todo dia. Na sexta-feira, chegava o dobro, para eles guardarem o sábado. E mesmo assim eles decidiram reclamar. No Egito de vez em quando a gente caçava uma codorninha, tinha carne. Aí o que Deus fez? Manda codornizes. Se fartaram. O que eles fizeram? Murmuraram. A insatisfação, querido, o que vai te satisfazer é aquilo que sai da sua boca. É aquilo que sai da sua boca. Qual é a sua atitude diante de uma mesa do almoço? Você é grato a Deus ou você reclama? Eu já dei esse exemplo para vocês. Muitas vezes eu tinha o hábito de chegar em casa, abrir a geladeira. Não tem nada. Tinha um monte de coisa. Mas eu declarava morte. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Sabe o que ia acontecer? Exatamente o que eu estava dizendo. Eu extingui isso da minha casa. Eu posso até dizer, não tem o que eu quero comer. Mas eu digo, sempre tem coisas na minha casa, graças a Deus. Meus celeiros são fartos e transbordam os meus lagares. Eu creio que é assim também na sua casa. Seja fiel no pouco e no muito você vai ser colocado. Renda graças em tudo, querido. Renda graças pelo seu trabalho. Renda graças pelo seu salário. Tem gente que recebe o salário e já... Desgraça, isso aqui não vai dar nem para... Não vai dar. Mas você tem o direito de escolher e declarar, Senhor, obrigado, Pai. Porque o Senhor é o Deus que me prospera. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu esse trabalho. Eu reconheço que esse recurso veio do Senhor. E eu sei, Pai, que vai dar para eu pagar todas as minhas contas e vai sobrar. E eu também sei, Pai, que o Senhor vai me aumentar. Porque o Senhor é o Deus do aumento. O Senhor me aumentará cada vez mais. Cada vez mais, Pai, o Senhor vai me aumentar. Obrigado pela promoção. Declaração de fé. Você controla a sua vida por aquilo que você diz. Um hábito que as pessoas têm hoje é: e aí, como está na correria? Vixe, estou na correria. Como foi o dia? Uma correria só. Ei, querido, para de declarar isso.
É bom uma vida correria? Não, querido. Na correria você não tem tempo para sua família, você não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para descanso, para lazer, você não tem tempo para nada. Mas nós estamos todos os dias dizendo, é correria, é correria, é correria. Eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo, não dá. A língua, ela controla toda a nossa vida. Se você continuar lendo lá em Provérbios capítulo 18, diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha que interessante. Se você bem utilizar a sua língua, você vai comer do fruto dela. O que isso significa, querido? Significa que você vai declarar aquilo que você crê. Você vai ser grato a Deus por aquilo que tem chegado nas suas mãos e o Senhor vai te aumentar. Agora, como Deus vai aumentar se você está dizendo para diminuir? Como se Deus vai operar o milagre se você está dizendo para não acontecer o milagre? Como vai acontecer se você não crê que vai acontecer? Se você não fala que vai acontecer? Querido, nós temos que nos posicionar em Cristo. Nós temos que nos posicionar, tomar uma posição e dizer, eu não vou falar. Melhor é ficar quieto do que falar besteira. Fique quieto, guarda a sua língua. Não fala. Espera abaixar a poeira. Muitas vezes o sangue ferve, querido. O sangue ferve e você quer falar. Às vezes minha esposa fala, Lucas, você está quieto. O que aconteceu? Não estou. Deixa eu quieto. Porque vai baixar. Porque se a gente agir no impulso, querido, a gente vai falar besteira. Vai declarar morte. Vai acabar com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Tem gente que vê uma notícia lá, gripe do porco, gripe do frango, gripe do grilo, gripe do sapo, gripe do... Ai, deu um espirro. Isso é gripe H1N1. Vou lá fazer um exame, eu acho que é mesmo. Pronto. Vai ser. Vai ser exatamente como você está falando. Faça uma autoanálise da sua vida, querido. Veja onde você está e veja como você estava, como você falou que estaria. Você está hoje exatamente aonde você falou que estaria ontem. Se você decidir falar, eu vou conseguir, eu vou chegar, eu vou alcançar, é na força do Senhor, é no braço do Senhor, obrigado, Senhor, por isso, obrigado por aquilo, você vai chegar naquele lugar. Hoje você está onde você falou que estaria. Mas você pode chegar onde você quiser chegar. Se você começar a declarar, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou bendito. Sabe, querido, são pequenas coisas que nós devemos fazer. Todas as vezes quando eu chego na minha casa, querido, e tem uma conta, eu pego aquela conta e eu falo, Senhor, obrigado pelas minhas contas pagas e dinheiro sobrando. Todas as contas que ele chegou, eu pego. Senhor, obrigado por contas pagas e dinheiro sobrando. 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 Sabe o que acontece?
sobra. Ah, Lucas, mas... Não, querido. Do que o nosso coração se farta? Daquilo que nós falamos. Do fruto da nossa boca se farta o coração. Daquilo que você fala. Todas as vezes que eu entro no meu apartamento, querido, várias vezes eu tenho o hábito de dizer, Senhor, obrigado porque esse apartamento é pago. Obrigado por esse apartamento quitado, Senhor. Sabe o que está acontecendo? Exatamente o que eu estou dizendo. Todas as vezes que eu entro na empresa, eu digo, Senhor, obrigado, porque a bênção do Senhor é sobre essa empresa. E a bênção do Senhor enriquece. Obrigado, Pai, porque a bênção do Senhor é sobre essa empresa. Declarando a bênção do Senhor. O que está acontecendo? Exatamente o que eu estou dizendo. Quando minha esposa chega com a compra do mercado, a gente põe em cima da mesa e eu digo, Senhor, obrigado, Pai, porque isso é fruto da bênção do Senhor. É a bênção do Senhor trazendo a provisão para o meu lar. Esses alimentos vieram do Senhor, Pai. Não é o meu dinheiro, não é o meu trabalho. É a bênção do Senhor que trouxe a provisão na minha casa. Muito obrigado, Pai, porque eu tenho esse privilégio de ter isso na minha casa. Sabe o que está acontecendo? Nunca falta. Minha esposa tinha o hábito de abrir o guarda-roupa e falar, não tem roupa para pôr. Eu extingui isso da minha casa. Sabe o que a gente diz? Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que me dá boas roupas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos dá um bom carro, um bom transporte. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que traz bons clientes, clientes bons pagadores. O Senhor é o Deus que me promove no emprego. O Senhor é o Deus que me dá força. Mas Lucas, como que eu vou resistir quando chega no cafezinho as pessoas começam a falar mal do patrão? Ah, esse patrão é ruim, esse patrão é miserável, esse patrão é morto de fome, ele só quer ele ganhar. O que você está declarando? Morte. Como que é o seu patrão? Exatamente como você diz que ele é. Mas se você declarar, meu patrão é uma bênção, meu patrão é um homem abençoado, ele é um homem próspero, ele é um homem generoso, meu patrão, ele sabe reconhecer um bom funcionário, meu patrão, ele é sensível a Deus, meu patrão é um homem abençoado, a bênção de Deus é sobre essa empresa, e essa empresa prospera, bons negócios vão chegar para o meu patrão, cada dia mais meu patrão vai ganhar mais dinheiro, a empresa vai crescer e eu vou crescer, declarando vida. Agora se você diz, meu patrão não presta, meu patrão é um desgraçado, meu patrão é um mão de vaca, um muquirana, meu patrão só pensa nele, essa empresa não vai para frente. Ei, querido, você está na empresa, se ela não for para frente, você também não vai. Essa empresa vai quebrar. Se continuar desse jeito, vai quebrar. Você não está vendo? Está aí, vai quebrar. Vai quebrar e você também vai. Aí quebra, você é demitido, a culpa é de Deus. Não, querido. A culpa é nossa mesmo. Da nossa língua. Para onde você quer ir? Para onde você quer que o seu barco caminhe? Onde você quer chegar no que vem? Comece a declarar. Comece a crer. Comece a falar palavras de vitória. Comece a falar palavras de bênção. Sabe, quando alguém te ligar, falar alguma coisa, fale o contrário, fale a palavra, querido. E aí, como tá? Tudo na correria? Não, aqui está tudo em paz, tudo certo, prosperando, avançando, crescendo, está uma bênção, um sucesso. Mude, querido. Comece a trazer de dentro para fora, não colocar de fora para dentro.
Muitas vezes nós estamos colocando coisas de fora para dentro, apagando aquilo que está dentro de nós. Não, querido, deixe fluir de dentro para fora. Deixe de fluir a vida de Deus que está dentro de você para fora. Deixe esse rio de águas vivas que corre do seu interior passar pelo seu trabalho, passar pela sua família, passar pelos seus filhos, passar pelo seu casamento. Eu pensava, quando eu comecei a namorar a minha esposa, eu não gostava muito de falar eu te amo. Mas depois que eu casei, eu entendi, depois que eu fiz o rema, eu entendi que é uma confissão, querido. Que é algo que te alimenta. Você precisa fazer declarações de fé e de amor para sua esposa. Querido, eu te amo. Como você é linda. Como você é preciosa. Você está tão elegante. Sabe, querido, quando você vai confessando essas coisas, as coisas vão mudando. Na minha casa, às vezes minha esposa, a gente até brincava, que ela falava: pô, Lucas, você deixa as coisas jogadas, você não muda, não sei o quê. Exatamente como você está falando. Você fala que eu não mudo, eu não mudo. Lógico que era uma brincadeira. Mas sabe, querido, comece a mudar. Comece a dizer: ei, você é um marido tão organizado. Você é um marido tão especial que você gosta de lavar a louça. Você é um marido tão... Você vai constranger o seu marido, querido. Você vai começar a constranger e a situação vai mudar. Você já foi constrangido com uma palavra de bênção? Quando você chega perto de alguém, a pessoa diz: não, você é especial. Você é abençoado, você vai conseguir. Às vezes as pessoas ficam até assim, né? Nossa, mas que... Não, querido, se você começar a declarar essas coisas no seu trabalho, declarar para os seus colegas de trabalho, pelas pessoas, começar a declarar vida, querido, vida sobre aquilo. Começa a declarar vida sobre os negócios, vida sobre a sua casa, vida sobre o seu casamento. Começa a declarar aquilo que você quer, querido, não aquilo que você vê. Pare de falar aquilo que o jornal está falando. Para de ler jornal, querido. Eu parei de ler jornal. Porque está me contaminando. Não tem problema nenhum ler. Mas para mim estava fazendo mal. Não, para. Vou ler a palavra, vou querer na palavra, declarar a palavra. O que a palavra diz? É isso que eu creio. Para de falar, querido. Precisamos parar de reclamar. Parar de murmurar. Começar a ver o lado bom das coisas, querido. Começar a ver o lado de Deus, o trabalho de Deus dentro da sua vida. Você já contemplou o que Deus fez por você hoje? Quantas pessoas morreram atropeladas? Quantas pessoas morreram de caiu alguma coisa na cabeça, morreram? Quantas pessoas não comeram hoje? Nós comemos hoje. Quantas pessoas estão numa UTI? Nós estamos aqui saudáveis. É a bênção de Deus, é o favor de Deus. É a graça de Deus. Se você está procurando emprego, querido, para de dizer que não tem emprego. Começa a dizer: para mim tem emprego. Começa a ter uma posição diferente. Pode até não ter, mas Deus cria para mim. Começa a declarar: obrigado porque meu currículo, no meio de 5.000 currículos, ele brilha diante da pessoa. Começa a declarar, querido. Agora a pessoa já sai de casa para procurar emprego desanimada. Mais um dia. Já entreguei 2.560 currículos. Hoje eu vou entregar 2.565.
Quando ensinou acerca da nossa língua, Pai, acerca de nós falarmos aquilo que está na Tua palavra, Pai. E nós declaramos que nós somos mais do que vencedores, que nós somos abençoados, que nós somos benditos ao entrar, nós somos benditos ao sair. Querido, use a sua língua, fale, declare aquilo que você crê. Nós somos mais do que vencedores, Pai. No nosso trabalho nós somos bem-aventurados. Tudo que nós empreendemos dá certo, porque o Senhor é conosco. O Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza. Obrigado, Pai, porque a nossa família é uma família bendita do Senhor. Tudo que nós fazemos vai bem, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o Deus da nossa provisão. O Senhor é o Deus da nossa dispensa, Pai. E os nossos celeiros são fartos, as nossas dispensas são fartas. Nas nossas casas, Pai, a provisão em abundância. Nós somos felizes, nós vivemos em alegria, nós vivemos em paz, nós vivemos em segurança. Pai, nós somos preservados pelo Senhor. Praga nenhuma chega à nossa tenda, nós vivemos em saúde divina. Podem cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Pai, porque nós somos preservados. O Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor, e eles nos livram de acidentes, nos livram de assaltos, nos livram dos roubadores. Obrigado, Pai, porque nós vivemos em paz, em segurança. Obrigado, Pai, porque para nós não falta emprego. Obrigado porque para nós não falta clientes, para nós não falta trabalho. Obrigado, Pai, porque nós saldamos todas as nossas contas e sobra, Pai. Sobra para nós investirmos no Seu reino, sobra para nós investirmos na nossa família, sobra para nós investirmos na nossa casa. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos dá boas casas, o Senhor é o Deus que nos dá boas roupas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que derramou o Seu amor sobre as nossas vidas. O Senhor é o Deus que derramou do Seu amor no nosso coração. E nós vivemos desfrutando desse amor incondicional na nossa família. Esse é o amor que sustenta os nossos casamentos. Obrigado, Pai, porque nós somos mais do que vencedores. Onde nós vamos, tudo que nós fazemos vai bem, porque o Senhor está conosco, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que muda situações. O Senhor é o Deus que nos dá saúde divina. Obrigado porque os nossos corpos são sarados. A Tua palavra diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em nós e vivifica o nosso corpo mortal. Eu Te agradeço, Pai, porque o meu corpo é saudável, o corpo dos meus irmãos são saudáveis. Nós somos sarados, nós vivemos em saúde divina. Nenhuma praga, nenhuma enfermidade tem poder sobre nós. Nós somos mais do que vencedores. Graças nós Te damos, Pai. Graças eu Te dou pela vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus.